Eu sou Emi Barbaça, do Himalaia, e tenho a honra de estar aqui com essa mulher maravilhosa, a Mara Moira, que está participando aqui da Feira do Livro com a gente. Acabou de participar de uma palestra aqui agora. E eu vou fazer algumas perguntinhas para você, tudo bem? Opa! Então, o primeiro momento, eu achei muito interessante que você falou na palestra sobre a trajetória da transexualidade. Acho que muitas pessoas não têm ideia de como o termo transexual, de como mulheres e homens transexuais foram sendo inseridos na sociedade. De uma maneira sucinta e rápida, o que você poderia destacar de momentos importantes dessa trajetória da transexualidade no nosso país? Eu costumo ver a existência trans como 3 momentos, né? Um momento até uns 100 anos atrás, 100 anos atrás mais ou menos, que é quando ainda não tinham inventado as tecnologias de transformação dos corpos, e aí nos diziam que o nosso corpo era incontornável e que não tinha, mesmo que a gente se imaginasse outra coisa que não aquilo que nos criaram para ser, não existia a possibilidade de existirmos de outra forma, né? Então, nascíamos com esse corpo e esse corpo era um obstáculo incontornável e a gente tinha que aceitar isso, né? Tinha pessoas que não aceitavam, que questionavam, mas era uma minoria gigantesca, era muito microscópica a população trans que conseguia de fato se colocar como trans, né? Aí de repente começam a inventar essas tecnologias de transformação do corpo, e se sempre nos ensinaram que o nosso corpo era um problema, agora a gente começava a poder alterar, mudar esse corpo e começar a disputar a maneira como as outras pessoas nos viam, né? E aí, então, se o nosso corpo era um problema, agora a gente mudava o nosso corpo e a gente forçava a sociedade a ver que poderíamos sim ter um outro corpo que não aquele com que nascemos, né? E outra forma de ser lidas que não aquela que nos criaram. E esse é um segundo momento, é o momento quando surge a Roberta Close, é o momento quando as pessoas trans começam a ocupar um espaço do imaginário das cidades, né? Começam a ser um grupo presente nas grandes cidades, por exemplo. E agora a gente vive um terceiro momento, que é o momento que a gente começa a questionar se a gente precisa mesmo transformar os corpos para reivindicar um outro tratamento e uma outra compreensão de masculino, feminino, de homem, de mulher. Então, antes o corpo era incontornável, aí descobrimos que é possível transformar o corpo, transformamos o corpo e agora a gente começa a questionar se é preciso transformar o corpo para reivindicar um tratamento como mulher ou como homem. E com isso a gente também acaba abolindo, né, criando outras categorias de pessoas que não estão à vontade nos termos homem e mulher, masculino e feminino, querem se imaginar de outra forma, né? Então acho que são esses 3 momentos, é assim que eu vejo a existência trans em 3 momentos, assim, né? Maravilhoso. Uma das questões que também estão inseridas dentro dessa finalização dos momentos que a gente está vendo hoje é a questão da representatividade, né? Que tipo de representatividade trans a gente está tendo nas obras artísticas, nos filmes, nas séries, nos livros, né? Hoje você falou bastante sobre a questão da abordagem de algumas cenas, de alguns livros, e eu fico me perguntando muito sobre a questão da representatividade. A gente está tendo uma novela agora na Globo, né, que tem uma mulher trans, a Glamour Garcia, né, fazendo uma personagem trans. Eu assisti alguns capítulos e eu fico tão triste, porque é sempre a mesma abordagem, uma abordagem transfóbica, uma abordagem negativa, uma abordagem como se ela fosse uma mulher falsificada, que ela quisesse enganar os homens. E isso é muito perigoso de se estar numa novela das 9, com uma grande repercussão como essa novela não está tendo. Então a gente também está nesse momento de questionar essas representatividades trans que a gente lutou tanto e luta tanto para se ter, né, nas novelas e nos filmes, e que se saia também desse estereótipo sempre da mulher trans ligada a algum tipo de segmento, né? Então eu queria te perguntar como você enxerga essa questão também da representatividade. Eu não tenho TV em casa, então não acompanho muito TV, mas eu tenho Twitter e teve um dia que começaram a falar sobre o nome dessa novela, como é que ela chama? A Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço, né? Aí eu cliquei lá para ver o que estavam falando sobre, e aí as pessoas chocadas que tinha uma travesti e toda empoderada e falando coisas inusitadas, e as pessoas estavam adorando isso,
né? Então, ou seja, eu não tenho uma reação como quem viu, mas eu tenho eu tenho acompanhado a maneira como as pessoas têm comentado e repercutido isso, né? E tá sendo uma euforia gigantesca no Twitter. Muita gente coloca prints dela assim surgindo e dando tapas na cara. Parece que assim, o entorno que ela tá narrando é um entorno transfóbico, mas pelo que eu vi nesses comentários do Twitter, muito breves assim, ela tava meio que questionando isso e colocando outras narrativas, né? Mas eu não vi ainda pra ver, assim, você até tava com uma impressão positiva até você me dizer que era negativa, né? Eu preciso dar uma olhada, então sentar com mais calma. Mas eu posso falar de outros filmes, assim, né? E eu sinto que esse é um momento muito especial para a comunidade trans, porque a gente está conseguindo coisas que 5 anos atrás, quando eu comecei minha transição, eu não julgava possíveis. Então, ano passado, um filme com uma atriz trans ganhou o Oscar, sabe? Então, a Daniela Vega, chilena, né, uma mulher fantástica, um filme excelente, um filme muito importante, né? E isso diz também de quanto a gente está chegando em alguns espaços. Esse ano, uma mulher trans no Miss Universo, né, a Miss Espanha, maravilhosa, com uma homenagem, se questionando também esse lugar, né? Uhum. Então, ou seja, a gente está ocupando espaços, a gente está ocupando os espaços da beleza, os espaços da cultura, os espaços musicais, cada vez artistas trans mais presentes, né? Linda Quebrada, Lineker, Pablo. Vou reivindicar Pablo, sim, como artista trans, né? Porque isso não é porque a pessoa só em alguns momentos ela está como Pablo, né? Eu conversei com pessoas que trabalham com ela e dizem que ela existe como a Pablo, uma identidade feminina o tempo inteiro. Sim. Mesmo desmontada, montada, não interessa. Todo mundo a chama de a Pablo. Ela está também inventando isso com a gente, né? A gente fala de não binariedade, de pessoas bigênero, né? Fluidas, gênero fluido. Uma pessoa drag pode ser entendida como uma gênero fluido. Sim. Talvez, né? Então, ou seja, eu gosto muito de reivindicá-las para cá, né, e disputar um pouco isso, né? E muito da literatura que fala sobre personagens trans durante muito tempo foi entendida como uma literatura homossexual, né? E a gente está agora reivindicando, não, nada de homossexual não. Na época não se falava de trans, agora a gente está olhando para isso e falando, era uma figura trans, sim, né? E vamos discutir o que essas figuras históricas, né? Pegando um gancho dentro você como professora, você que trouxe tanto a questão das obras hoje que destacavam cenas de estupro, cena racista, homofóbicas, transfóbicas, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu estudo de destacar as obras de mulheres e homens trans que escrevem literatura. Eu queria que você falasse de algumas obras que você pudesse destacar, que eu também conheço pouco. Eu, como uma mulher trans, também ainda conheço pouco. Você também falou que no começo você também conhecia pouco. Tem algum livro, alguns livros que você acha interessante deixar para que o nosso espectador possa correr atrás? Eu bolei meio essa pergunta em cima do que você falou. Não se tem registro dessas coisas. Então, vamos começar a deixar registrado, né? Então, acho que aqui seria um espaço interessante para isso. A gente não conhece muito, mas também porque o Brasil tem uma memória seletiva e apaga coisas que foram muito importantes, né? Então já tivemos um best-seller, por exemplo, né? O primeiro relato autobiográfico de uma pessoa trans foi um best-seller. Esteve na lista de mais vendidos do país por muito tempo, que foi A Queda para o Alto, do Anderson Herzer, que foi o primeiro relato autobiográfico, e ele não sabia que era o primeiro relato autobiográfico. Ele próprio não sabia que ele era trans, né? Mas ele foi criado para ser uma mulher, porque nasceu com vagina, e ele decide que o relato dele vai ser sobre o Anderson. Ele se chama como Anderson, se trata no masculino da primeira linha até a última, né? Mas ele achava que ele estava fazendo um relato para descrever as violências cometidas contra menores em situação de cárcere, na FEBEM na época, né? E aí, de repente, quando a obra é publicada, né, ela foi lida assim, essa obra, mas agora a gente está reivindicando que essa obra não seja só sobre as violências que menores sofrem em situação de cárcere, mas também sobre pessoas trans, onde pessoas trans podiam surgir, né? O fato de ele conseguir se entender como um homem trans, como uma pessoa trans, como Anderson, dentro do presídio, diz que aquele era o espaço onde homens trans podiam existir naquele momento, anos 70, anos 80, começo dos anos 80, né? E a gente está abrindo esse espaço cada vez mais. Então é importante a gente entender de onde veio essa luta, né? Onde estavam essas figuras, né? Hoje a gente tem dificuldade ainda de imaginar homens trans, muitas vezes a sociedade ainda tem muita dificuldade de imaginar homens trans, acham que surgiu agora, e de repente o primeiro relato trans
brasileiro foi de um homem trans. O segundo também foi do Anderson, foi do João Nery, 84, Erro de Pessoa, João ou Joana. Só em 85 surge o primeiro relato de uma mulher trans. Mas a gente fala, parece que os homens trans nunca existiram, começaram agora, né? Eles começaram a publicar os livros, né? É muito importante a gente resgatar esses livros, então, né? Tem um livro de uma trans brasileira paraibana, que ela viveu a prostituição de todos os tipos, né, nas grandes cidades brasileiras durante a ditadura militar, e foi na primeira leva de travestis para a Europa. E lá na Itália ela foi presa, e na prisão, junto com um outro cara que estava preso, ela escreveu a autobiografia dela. Lembra, né? O nome? Claro, Princesa. Esse livro ela escreveu em italiano, Fernanda Farias de Albuquerque. Ela escreveu esse livro ela publicou em 1994. Ela escreveu em italiano. Imagina uma trans brasileira escrevendo seu livro em italiano. Esse livro foi traduzido para o grego, para o alemão, para o espanhol e para o português. Mas a travesti brasileira mais traduzida até o momento, e a gente caga para ela. Na Itália, ela é um marco na literatura italiana. Ela é uma figura incontornável lá. As pessoas... ela é estudada, um monte de estudos. Aqui no Brasil a gente tem um único estudo grande sobre essa obra, e feito assim, desprezado, pouca gente conhece. É uma obra maravilhosa, assim, incrível. Tudo o que ela fez ali, o que ela diz ali é genial, é incrível. E aí, esse é um livro que eu super recomendo, assim, né? E tá aí, nos sebos por R$5, R$7, esgotado, não tem mais nenhuma edição atualmente nas livrarias, mas dá para encontrar no estante virtual, baratíssimo, né? Então é isso, as obras trans estão aí, jogadas no passado, parece que elas não têm nada a dizer, e de repente a gente está resgatando essas obras e botando elas em circulação. Acho que esse é um pouco o meu papel, o papel que eu tenho me colocado atualmente, né? Resgatar essas obras, resgatar essas histórias e botá-las para circular. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas dicas. E é isso, a gente precisa existir, resistir e ressignificar as coisas. Muito obrigada. A gente não tá inventando a roda hoje, né? A gente tem uma história, um monte de gente trans que fez coisas importantíssimas antes de nós. Vamos resgatá-las para colocá-las de novo nos holofotes, né? E entender também a nossa história a partir de todas as outras que muitas vezes deram a vida para que a gente estivesse aqui hoje, né? Muito obrigada.